meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Aqui o Carlos, Otina. Estamos aqui para mais um bate-papo, né? Uma conversa contínua, né? Contínua. Para a gente brincar mais um pouco, conversar mais um pouco, descontrair um pouquinho, falar um pouco sobre audiovisual. Hoje temos uma convidada super especial aqui, já vocês vão ver, né? A Patrícia Evangelista está com a gente hoje, já ela vai dar o boa noite dela e vamos conversar. Lembrando, gente, esse canal é um canal voltado ao audiovisual, mas não esquecendo que é um audiovisual, mas por trás desse audiovisual existem pessoas, existem seres humanos, existem pessoas especiais atrás, pessoas que fazem e acontecem para que você aí do outro lado possa curtir, assistir, ver o que está... se descontrair, vamos dizer assim. Então, esse é o audiovisual, né? Essa coisa bacana que faz com que a gente interaja, com que a gente se distraia, com que a gente veja as coisas de uma forma e um olhar diferenciado. Este é o audiovisual. E o nosso canal é um pouco disso. É um pouco de brincar, conversar, se descontrair, trazer um pouquinho de notícias, muitas vezes, falar sobre equipamentos, falar sobre de tudo um pouco que esteja envolvido nessa área e sobre o ser humano. É lógico que sem o ser não falar do ser humano, não adianta falar só de equipamentos, né? Aqui é tudo muito solto, muito à vontade, é um bate-papo bem bacana. Já começando, já que você vai assistir, dá um clique aí embaixo, se inscreve, tá? Dá uma compartilhada, compartilha lá no Face com o pessoal, para que mais pessoas assistam, mais pessoas curtam, mais pessoas participem, interajam. O conteúdo é sempre bacana e está aí para todos nós. Ok, gente? Então, vamos à nossa convidada, Patrícia Evangelista. Boa noite, minha querida. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho pra gente. Boa noite, Carlos. Eu aqui agradeço o convite e me sinto muito honrada por estar aqui hoje e por destinar nossas próximas horinhas aí tendo um bate-papo bem legal. Ah, vai ser bacana. Não se assuste, de vez em quando a Ana grita de lá, ela fala um pouquinho, interage com a gente, brinca um pouquinho com a gente aqui, mas faz parte da brincadeira, como a gente disse. Ela gostaria de estar aqui ao nosso lado sentado, mas como somos em poucos para poder tocar, é aquela correria básica, né? De um faz, como diz, o filmmaker, né? Sim. O filmmaker que faz tudo sozinho. E é isso que acontece. A gente monta tudo sozinho, com todo carinho, para receber o pessoal. E quando chega na hora, um tem que falar, o outro tem que operar. E alguém tá lá dentro, escondido. Mas eu vou participar, tá? Olha, ela participa. A vozinha dela tá sempre presente. Sempre Tá vendo? presente. É. Não só a voz. Eu tô distante, mas eu tô rostinho perto. dela também, olha lá na câmera, olha lá na geral lá. Ó. Ela tá falando lá, ó. Viu? Eu coloquei uma fotinha Entendi. minha. Bom olhar pra você, Ana. Vou tá de longe, mas vou tá perto. Legal. Pati, eu vou chamar de Pati. Pode me chamar de Tá? Paty, Vou porque eu chamar gosto. de Pati, tá? Você é roteirista, diretora, produtora, né? E mais um monte de coisinhas que a gente sabe, que a gente acaba fazendo no meio do audiovisual, né? Fale um pouquinho de você. Quem é a Patrícia Evangelista? Ou para nós que já conhecemos também há um tempinho, a Patty Evans, que agora... Entendi. Então, tá bom. A Patrícia Evangelista, primeiramente, é filha de Deus. Segundo, eu vou passando a ordem, assim. Filha de Deus, filha da Elizabeth, filha do João, irmã da Isabel, irmã do Rodrigo, mamãe do Milk, que eu tenho um gatinho. E eu sou tia da Iris, do Arthur e da Júlia. Essa é a minha definição. É como pessoa. Eu sou essa pessoa. E como profissional, eu sou cineasta. Sou roteirista, sou diretora, sou produtora e sou assistente de direção. O que mais que você gostaria de saber? Saber um pouquinho de quem é essa roteirista, né? Da onde surgiu essa história, da onde começou, da onde surgiu a Patrícia Evangelista, né? Da onde veio essa loucuragem, né? A gente diz essa loucuragem de trabalhar com cinema, porque no Brasil é uma loucuragem. Lá fora,
povo é rico, ganha um monte de dinheiro com isso, com aquilo, aquele outro. Mas nós sabemos que... Aqui é um pouco mais difícil, né, gente? De onde surgiu isso? De onde surgiu essa vontade da Patrícia ser cineasta? Eu gosto de falar para as pessoas que têm a oportunidade de conversar comigo que surgiu essa vontade de ser cineasta. Eu creio hoje em dia que foi muito antes de eu nascer, antes de eu vir a este mundo. A história... O bom é que a gente tem tempo aqui e eu sou aquela que ama contar a história. Tanto que quando eu vou conversar com as pessoas, eu fico contando história. Eu também gosto muito de ouvir história, né? Porque filme é feito de história, então a gente tem que ter a mão dupla. Assim. E estar dos dois lados é legal. Sim, a gente tem que ser um bom ouvinte e um bom falante. Não pode... Opa! Era aí deixa eu tirar o som aqui. Não pode deixar um atropelar o outro e nenhum ser mais forte que o outro. A gente tem que estar no meio termo. Meio a meio, na real. 50% falante, 50% ouvinte. Saber a hora de falar, saber a hora de ouvir, o que é muito importante. Agora é minha hora de falar, então eu vou falar, gente. Eu creio que a minha vontade de ser cineasta nasceu muito antes de eu nascer. Eu tenho uma irmã, a Isabel. Ela é 6 anos mais velha que eu. Quando ela tinha... É uma história que ela conta pra mim e eu amo ouvir. Tanto que, vindo pra cá, eu já falei, Bel, me manda um áudio aí, contando a história de novo, porque eu amo ouvir essa história e eu gosto de compartilhar com as pessoas. A minha irmã tinha 4 anos, quando ela pedia pra Deus um irmãozinho, uma irmãzinha. Ela se achava muito solitária. E, né, querendo ou não, as crianças, elas veem outras famílias que têm irmãos. É óbvio que elas querem irmãos, a maioria. Eu também, quando eu era criança, eu amava bebês e eu pedia para os meus pais irmãozinhos. Porém, meu pai tinha feito vasectomia, não ia dar. Então... Por falar... Deixa eu cortar rapidinho. Por falar em pais, Elizabeth Evangelista tá dizendo que amor da mamãe já. Ó, viu? Tá minha lá. Mãe é minha fã número 1. As mães são demais. E aí a minha irmã tinha 4 anos, pediu para Deus um irmãozinho. Aí o que aconteceu? A minha mãe, ela engravidou de uma criança, mas aconteceu uma fatalidade que o bebê, a minha mãe teve um aborto espontâneo, né? E não, nesse quesito a gente nem tem como controlar, não vai além da nossa vontade. E deixou todo mundo arrasado. Eu creio que a minha irmã deve ter ficado muito arrasada, né? Porque na mente de uma criança, quando você pede algo para Deus... a gente quer que Deus realize nosso sonho. E imagine, eu fico imaginando na mente da minha irmã, quando pediu um irmãozinho, minha mãe teve e morreu. Nossa, deve ter sido um momento bem intenso. E aí nisso, a minha mãe, ela é bem pequenininha, que nem eu sou bem compactinha, assim. Tenho 1,53 m, 48 quilos. E a minha mãe também, ela é um pouquinho mais alta que eu, uns 2 centímetros. Mas daí o que acontece? Na época, a minha mãe conta que os médicos falaram que ela não ia mais poder ter filhos. Por conta disso. Aí aconteceu que ela engravidou de gêmeos. Eu tenho um irmão gêmeo, eu sou gêmea. E daí quando ela engravidou de gêmeos, o que acontece? Os médicos falaram que a gente não ia sobreviver. É uma parada de médico, né? Querendo ou não, eles querem que a pessoa se cuide da saúde e tudo mais. Mas a minha mãe, minha família sempre foi cheia de fé em Deus e não aceitou isso, né? Então, a minha mãe sabia que estava grávida de gêmeos, porém a minha mãe não sabia o sexo. Não sabia se ia ser 2 meninas, se ia ser 2 meninos ou se ia ser um casal. Aí o que acontece? A minha irmã, ela tinha 6 anos e ela teve um sonho. Olha a importância dos sonhos. Minha irmã teve um sonho. E ela conta pra mim que nesse sonho, ela estava num camarim de um set de filmagem. Ela conta pra mim que não tem tanta certeza se era um set de filmagem, mas hoje em dia a gente crê que sim, porque tudo se conectou depois. Era um camarim e ela viu uma pessoa parecida comigo como eu sou hoje. Só não tinha óculos, acho, que daí depois que, né, ninguém define isso nos sonhos, eu acho. Aí ela disse que nesse camarim tinha um banheiro e ela via a moça estava se olhando no espelho desse camarim. E daí chegou um cara, e a minha irmã disse que ela acha que era um assistente de palco, assistente de direção, essas coisas, sabe? Uma pessoa com a pranchetinha e falou, chegou sua vez e tal. Aí ela disse que quando o carinha pegou e falou,
Patrícia! Tipo, ela não sabia quem era a pessoa que estava ali na frente. E de repente a pessoa fala, Patrícia, vem, né? Aí a Patrícia, do sonho da minha irmã, olha pra trás e olha pra minha irmã, assim. Aí quando a minha irmã acorda, ela fala pra minha mãe, um dos bebês vai se chamar Patrícia. E daí, o meu pai falou que não queria esse nome, porque ele pensou assim, já que são 2 bebês, se for um casal, vai ser Rafael e Rafaela. Porque, né, não sei o que os pais por quê? querem isso, né? De ter que ser um nome, assim. Aí a minha irmã, não, vai ser Patrícia, por causa do meu sonho, não sei o que lá. Aí ela falou que insistiu um monte. Aí o que acontece? Quando eu tava na barriga da minha mãe fala que eu tava numa posição que não dava pra saber o meu sexo. Dava pra saber que do meu irmão, que é o Rodrigo, que era um piazinho. Aí a outra não sabia. Daí realmente só descobriu quando eu nasci. De 6 para 7 meses, prematura ainda. Fiquei 3 meses na incubadora. Então, minha vida foi sofrida desde o início. Mas tudo bem, glória a Deus. Já ficou no camarim, nasceu, já ficou no camarim. Fiquei né? ali, Ficou no camarim ali, se arrumando. Sendo observada. Se preparando no Big Brother. Quando o Big Brother ali. E daí essa história que a minha irmã conta sobre o meu nome. E eu acho isso sensacional, sabe?